Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Gilberto, passando para deixar uma dica hoje. Eu fiz um vídeo recentemente, postei aí, eu acho que ontem, ou antes de ontem, alguma coisa assim, e disse que ia passar umas dicas nesse canal. Aí o que que acontece? Um aluno mandou um WhatsApp para mim e falou: professor, se o senhor vai dar dicas, começa falando de nuvem. É um negócio que eu não entendo, esse negócio de nuvem. E aí, é claro, eu sou brincalhão, respondi para ele que ele tem que olhar para o céu, nem todo dia ele vai ver muitas nuvens, mas é comum a gente olhar para o céu e encontrar as nuvens. Aí ele sacaneou e, professor, eu quero, não é essa nuvem, é a nuvem dos computadores, eu quero entender como é que funciona isso daí. Mas ele deixou uma assim, observação. Explica, não complica. E aí, rapaz, quando ele falou isso, não complica, eu me lembrei de um amigo. E esse amigo, ele lida com a língua inglesa. E ele faz a língua inglesa parecer ser muito fácil. E ele ensina a língua inglesa descomplicando essa língua. Lembrei dele. E aí até acessei aqui o site dele, né? Ou fiz uma pesquisa aqui para a gente encontrar ele. E a gente vê aí que ele tem site, ele tem vídeos no YouTube, ele é produtor dos livros de inglês que ele trabalha, é conhecido no país inteiro e mundo afora. E o apelido dele é esse, Doutor Descomplica. Se eu conseguir descomplicar a história da nuvem da forma que o meu aluno pediu, do jeito que o Denilson de Lima trabalha com inglês, eu vou dar conta. Estou satisfeito. Tá? Então, só fazendo essa lembrança, porque na hora que ele falou descomplica, lembrei do Denilson, tá? Grande amigo, manda um abração para ele. É fotógrafo amador, né? Então, assim, o hobby dele é tirar fotografia, mas a profissão dele, ele trata com muita seriedade o inglês e chegou nesse nível de descomplicar para quem está aprendendo, tá? Então vai aí minha recomendação para vocês que quiserem se descomplicar aí no inglês, procura o Denilson. Eu vou tentar descomplicar agora aqui no assunto que o aluno me pediu, que é sobre as nuvens de computador. Só que não dá para eu entrar diretamente falando das nuvens sem fazer uma retrospectiva histórica, já que é para descomplicar. É claro que vou fazer isso em 2 vídeos, então nesse primeiro eu vou dar uma conceituação no tal do Descomplica, sem nada muito técnico, e no segundo a gente faz alguma coisa assim para se usar essa nuvem. Mas na conceituação histórica eu fui pesquisar, para ficar mais simples de colocar a história para vocês, eu fui pesquisar na internet e organizei aqui alguns slides. Eu sei que meus alunos também já vão criticar minha apresentação de slide, porque eu ensino eles a trabalhar com PowerPoint e criar belas apresentações. E eu não fiz nada de belo aqui, só coloquei os textos copiados da internet, colados aqui dentro, as imagens, a mesma coisa. E é isso que eu vou apresentar para vocês aqui agora, tá? Vamos ver se eu descomplico. Então, essa história aí eu peguei de um site que é todamateria.com.br, na data de hoje mesmo, 25/6/2020. Então vocês poderão pesquisar lá também, vão encontrar essa história, principalmente para as pessoas que precisam fazer algum trabalho acadêmico, alguma coisa. Então já estou recomendando aí do local onde eu pesquisei, né, de onde eu peguei essa matéria, e dando os créditos aí, que isso é a coisa mais correta que tem para se fazer, é dar os créditos, tá bom? Então assim, ó, os computadores começaram lá atrás.
antes da minha geração, tá? Então, desde 1951 é que vem esses projetos de computadores aí. Então, os primeiros computadores, está aí uma lembrança aí do ENIAC, né? O primeiro computador. Como é que ele trabalhava no sistema de válvulas, tá? Que essas válvulas aqueciam e tinham que esfriar. Então, os computadores mais antigos, eles viviam em ambientes frios para que eles pudessem trabalhar, né? E quando aquecia as válvulas, tinha que desligar o sistema. Por quê? Porque ele travava, tá bom? Então essa daí foi a primeira geração. Na segunda geração já foi uma geração movida, ou as placas, o sistema era movido pelos transistores, que já não tinham mais esse problema de superaquecimento, não precisava de uma sala altamente refrigerada, embora a gente sabe que em todas as gerações de computadores foi aconselhável utilizar um ambiente refrigerado, com exceção desses sistemas que nós temos hoje, onde você carrega um celular, um notebook, abre em qualquer espaço, sem a necessidade mais de refrigeração. Os que ainda precisam, eles trazem essa refrigeração embutida nele. Mas isso aí a gente vai conversando. Então, até 1965 foi marcado aí a segunda geração dos computadores. A partir disso, entrou-se na terceira geração dos computadores. Então, aí saiu dos transistores para os circuitos integrados, e com isso já começou-se uma miniaturização dos computadores. Beleza? Então, de 1965 até 1975. Aí a gente já está falando de coisa aí da nossa idade, né? Não de todos que estão me vendo, mas da minha. Eu trabalho já dando aula e lidando com o computador há mais de 30 anos. Depois nasceu a quarta geração dos computadores, de 1977 a 1991. E aí a grande novidade foi a unidade central de processamento e sistemas operacionais. Então daí para trás o que a gente estava falando não tinha nem sistema operacional. O que é o sistema operacional? São um conjunto de programas que fazem a máquina funcionar e interagir com as pessoas, com o operador do sistema. Antigamente, como é que se interagia? Vamos puxar aqui atrás. Olha o cara aí cheio de cabo aí na mão aí, ó. Esse era o sistema operacional dele. Operacionando como? Puxa um cabo daqui, coloca outro cabo dali. E se vocês lembrarem como é que fazia antigamente para se lidar com ramal de telefone, a ideia é bem parecida, tá? Mas aqui a gente já tem uma história muito parecida com o que a gente está utilizando hoje, tá? Eu sou um pouquinho antes disso daí, mas eu estou trazendo para mais próximo. Então, dessa geração para cá, cada vez vai se miniaturizando mais e também vai se agregando um conjunto de dispositivos, que a gente chama de dispositivos periféricos. Então, a partir da unidade central de processamento, essa CPU, que acabei de mostrar para vocês, e o que eu posso agregar. Então, cada vez eu agrego mais coisas. Então, aí vem o drive de DVD, aí vem monitores de vídeo, coisa que já é de uma geração mais nova, mas cada vez mais bonitos, com telas mais coloridas e assim vai, né? Caixas de som, que é os computadores multimídia, e um monte de coisa, placas de vídeo, né? Memórias cada vez mais expandidas, disco rígido cada vez de maior capacidade. Hoje a gente já nem está mais falando em disco rígido, a gente já está trocando por memória SSD e aí vai, né? Mas isso aí marcou a quarta geração de computadores. Depois a gente entrou na quinta geração, que foi de 1991, e até hoje essa geração ainda está aí. Embora a gente já entrou na sexta geração de computadores, mas a quinta ainda é muito presente para a gente. E o que é que marcou a quinta geração?
processadores com milhões de transistores, então processadores processando cada vez mais coisa, uma arquitetura cada vez mais robusta, né, que é a arquitetura de 64 bits, disco rígido cada vez com capacidade superior, pendrives, antigamente a gente usava os disquetão, né, de 5 1/4, antes disso utilizava as fitas, né, e assim vai, né, e disco óptico com mais de 50 GB de armazenamento. E já aí do final dessa geração para a próxima geração, marcou-se a inteligência artificial e iniciou-se a conectividade, que é onde a gente está querendo chegar. Aí a quinta para a sexta geração, o que ela teve de característica? Aí eu estou colocando umas imagens para vocês verem, virem aí a questão dos processadores dessas máquinas, né, cada vez mais robusto, mais atualizado e mais potente, né? Também tem uma imagem aí já mostrando então do que a gente está tratando, que é a questão da nuvem, né? Então cada vez mais as pessoas estão trabalhando de forma colaborativa e a miniaturização das coisas. Então os celulares de hoje, eles não são mais celulares ou não são mais telefones, eles são também telefones. E são muito mais outras coisas do que telefone. O meu, por exemplo, o que ele faz menos é ligação. Mas o que marcou então? Qual foi a característica dessa quinta, sexta geração que é a que nós estamos aí? É a inteligência artificial, reconhecimento da voz, sistemas inteligentes, redes neurais, robótica, redes cada vez de alta velocidade, escala de integração, computação distribuída. Aí, ó, a computação nas nuvens, que é o que ele quer que eu explique para ele, né? A computação grade ou em rede, computação móvel, que aí entra os nossos celulares, os notebooks, né? Cada vez mais a computação se tornou móvel e muito disso também por conta da nuvem, tá? Claro que a rede, né, a internet, mas a nuvem também, e a gente chega nisso já já. A computação ubíqua, que é a presença direta da tecnologia na vida das pessoas, em casa ou em convívio social. Vocês sabem que a internet das coisas, ela já está se tornando uma realidade no mundo e no Brasil. Cada vez mais a gente vai ver coisas conectadas à internet, tá? E a realidade aumentada. Então, isso marca a quinta e a sexta geração. Não estou dando uma destrinchada em cada uma das coisas, mas descomplica, né? Vocês podem pesquisar mais sobre isso. E aí eu coloquei uma imagem para vocês verem cada vez mais computadores menores, né? Então o seu smartphone, o seu tablet, ou até mesmo o seu desktop, que é o computador de mesa, cada vez mais potente, realizando um maior número de coisas e de forma cada vez mais integrada e colaborativa. E aí a gente colocou uma imagem aqui para a gente só fazer uma retrospectiva então dessa evolução dos computadores, desde esses computadores gigantes até os que a gente coloca no bolso, e não é pelo tamanho que a gente fala de capacidade. Então esse monstro que está aí na primeira imagem de 1960 não tem talvez um décimo da capacidade de um celular que você carrega hoje no bolso. Agora, com a imagem do sonho de consumo desde 1976, né, os produtos da Apple, a gente vai fazer um intervalo para o recreio, né? E a gente se vê na segunda parte desse vídeo. Até lá!